O que é diabetes? A doença silenciosa. Atualmente, cerca de 387 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo, mas quase metade, ou 179 milhões, ainda não foi diagnosticada nem por isso, os riscos e consequências do diabetes são menos sérios. Na verdade, as pessoas que não sabem que têm diabetes, e que, portanto, não estão sob cuidados adequados, estão mais sujeitas aos riscos e complicações da doença. Como os sintomas do diabetes muitas vezes demoram a se manifestar ou a ser percebidos pelos pacientes, apesar de estarem lá, o diabetes é considerado uma doença silenciosa. Na linguagem médica, a doença é chamada de assintomática, já que aparentemente não apresenta sintomas. O diabetes é também uma doença metabólica, pois seu desenvolvimento está relacionado à forma com que o corpo humano metaboliza, ou transforma, os alimentos ingeridos em energia para manter-se em funcionamento. A doença é caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, também chamado de hiperglicemia, que podem causar sérios problemas de saúde em diferentes vasos e órgãos do corpo. Já se sabe que há fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento do diabetes, mas a doença não é exclusivamente genética. Na maioria dos casos, é preciso que haja uma interação de fatores genéticos e ambientais, para que o diabetes se desenvolva. Entre os fatores ambientais predominantes está o excesso de peso/obesidade, alimentação excessivamente rica em açúcares e gorduras e falta de atividades físicas. Existem 3 principais tipos da diabetes, descritos abaixo, além de um estágio chamado de pré-diabetes ou tolerância diminuída à glicose. O diabetes tipo 2 é o mais prevalente, e corresponde de 90 a 95% de todos os casos da doença no mundo. Quando uma pessoa se alimenta, o corpo dá início ao processo de digestão, que começa com a transformação dos alimentos em glicose, proteínas e gorduras. A glicose é o grande combustível do corpo humano, mas para que esse combustível possa ser utilizado como energia é preciso que ele seja transportado na corrente sanguínea e depois migre para o interior das células. Neste momento, entra em ação um hormônio produzido pelo pâncreas, órgão que fica atrás do estômago, chamado insulina. A insulina envia um sinal que desbloqueia as células do corpo, permitindo a entrada ou absorção da glicose nas células. No interior das células, a glicose é armazenada ou transformada em energia. Dessa forma, a insulina é responsável por controlar a quantidade de glicose que circula no sangue, com o objetivo de mantê-la em níveis saudáveis para o organismo. Quando uma pessoa tem diabetes do tipo 2, 2 situações distintas ou simultâneas podem ocorrer, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. O corpo tem dificuldade para usar a insulina produzida de forma adequada, ou o corpo não produz a quantidade suficiente de insulina. As consequências do excesso de glicose no sangue podem demorar a aparecer, mas, ao longo do tempo, esse acúmulo pode danificar órgãos e vasos sanguíneos, causando doenças cardíacas, renais e necessidade de amputações, entre outros riscos. Além disso, quando os vasos sanguíneos dos olhos são atingidos pelo excesso de glicose no sangue, eles podem se romper e derramar fluido na mácula, uma região da retina. Se essa complicação não for diagnosticada e tratada adequadamente, pode causar sérias complicações na visão, como a retinopatia diabética e o edema macular diabético, e até mesmo levar à cegueira completa e irreversível. Aprenda a controlar a diabetes de forma natural com alimentos saborosos e sem efeitos colaterais. Informações na descrição desse vídeo.